vida deste Deus que é poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Diga isso a Ele, poderoso Deus. Em tuas mãos, Senhor, em tuas mãos está todo o poder. Em tuas mãos está todo o poder nos céus e na terra. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Ele tem todo o poder, meu querido, creia nisso. Pega suas mãos. Poderoso Deus. Diga ao Senhor, a minha alma anseia por ti. Ele é poderoso, aplauda bem forte a Ele. Aplauda bem forte a Ele, diga glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor, Tu és poderoso. Deus, glória a Deus, vamos aplaudir mais. Glória mais forte ao Senhor nessa manhã. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim: Senhor. Levante a tua mão para o céu e diga bem alto, diga: Senhor, eu reconheço o teu poder, a tua glória, a tua graça e a tua soberania sobre todas as áreas da minha vida. Por isso dirija-me, abençoa-me, transforma-me. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã. Glória a Deus, amém. Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Você está feliz por estar aqui nessa manhã? Amém. Nós só temos que estar alegres, né? Porque enquanto o mundo está celebrando o carnaval, enquanto o mundo está cultuando, não é? Aquilo que o mundo propaga, nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós temos o privilégio de ouvirmos a palavra que salva, a palavra que cura. Nós temos o privilégio de estar na presença daquele que é poderoso para fazer com que a nossa vida seja transformada. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida, toda e qualquer oportunidade que você tem para estar na casa do Senhor, você precisa aproveitá-la. Glória a Deus, amados. Porque como disse Pedro, esse é o único lugar onde nós ouvimos as palavras de vida eterna. Amém? Eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, como está a sua mente. Eu não sei como os problemas e as adversidades da vida, eles têm afetado você. O quanto eles têm afetado você. Pastor, eu tenho passado por problemas muito sérios no meu casamento. Eu tenho passado por problemas muito sérios na minha vida familiar. E esses problemas, eles têm me afetado de uma maneira muito forte. Eu não sei qual é o grau do peso que você tem carregado nas suas costas. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele disse: vinde a mim. Posso ouvir um glória a Deus? Todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão... vinde a mim, e eu. Não são as pessoas, não são as situações, não são as coisas que eu posso adquirir, não. Vinde a mim os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Levante a tua mão para o céu e diga assim: o meu alívio, diga bem alto, o meu alívio está no Senhor. Você pode receber uma notícia de que você ganhou um grande prêmio em dinheiro, você vai se alegrar, mas não vai te aliviar, porque o problema continua. E existem problemas que nem mesmo o dinheiro pode resolver. Você pode receber uma boa notícia de coisas que você conquistou, ou de algo que você possa estar adquirindo, mas o alívio, a paz, que excede todo o entendimento nos momentos da tribulação, essa só vem do Senhor. Glória a Deus, amado. E eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você escolheu a melhor parte.
em estar aqui na casa do Senhor ouvindo a palavra. Dá um sorriso bonito para essa pessoa que está do teu lado. Cumprimenta esse teu irmão. Dá a paz do Senhor aí para essa pessoa que está à tua direita, para essa pessoa que está à tua esquerda, para essa pessoa que está atrás de você. Pastor, eu não conheço essa pessoa. Não, agora você vai conhecer. Isso, chega perto dele, chega perto dela. Dá a paz do Senhor aí para esse irmão, para essa irmã. Ó, quão bom e suave, como a gente sempre fala, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, e a gente não pode perder isso, sabe? A gente não pode perder esse espírito, tá unido, tá ali sorrindo. Às vezes um aperto de mão que você dá, um abraço que você dá, um sorriso que você dá para a pessoa, você já abençoa a vida da pessoa, você abençoa também a tua própria vida em nome de... Ó, coisa boa, ó, sorrisozinho no rosto, né? Amém? Glória a Deus. Aí você vai retornar para o teu lugar. Retorne para o teu lugar. Eu quero pedir a você agora, pega na tua mão a palavra de Deus, pega na tua mão a tua Bíblia aí, amém? Você já cumprimentou essa pessoa, já deu um sorriso para ela, já deu um abraço, um aperto de mão. Agora é momento da gente ouvir a palavra. Até então, o momento do louvor é o momento que a gente fala com Deus, né? É o momento que a gente faz a nossa adoração subir, é o momento em que a gente se expressa para com Deus. Diga assim comigo, o momento do louvor... Diga bem alto, diga, o momento do louvor, eu me expresso a Deus. Agora diga assim, o momento da palavra é Deus falando comigo, amém? Então o que é o culto racional? O culto racional é onde você fala, é onde você adora, é onde você dá, mas também é onde você tem que receber, amém, amados? Uma conversa, uma amizade saudável, quando é que você sabe que uma amizade é saudável? Quando você pode falar, e quando você também está aberto a ouvir. Aquela pessoa que só fala, mas não está aberto a ouvir, você não tem uma relação saudável com ela. E o culto racional, ele tem que ser saudável. E a maneira como nós cultuamos de maneira saudável a Deus é essa. É a gente se expressando em adoração e é Deus nos ensinando através da palavra. Mas uma coisa que o Espírito Santo me falou essa manhã, estava ali em cima e algo veio na minha mente. Que a palavra de Deus para nós... E eu quero que você já receba, antes da gente começar a pregar, eu já quero que você receba isso. Que a palavra de Deus nas nossas vidas, ela não seja apenas informação. Amém, amados? Porque às vezes a gente vem na igreja, às vezes a gente participa do culto, às vezes a gente ouve a palavra, às vezes a gente anota a palavra, não é? Mas muitas das vezes a palavra, ela só serve para nós como informação. E Deus, quando te traz a casa dele, Deus, quando Ele fala comigo, quando Ele fala com você, não é apenas para trazer ao teu coração ou aos teus ouvidos uma informação. A palavra de Deus, mais do que informação, ela precisa trazer transformação. Glória a Deus, amados. Deus, Ele não te trouxe aqui apenas para te informar de algo, você saber desse algo, ir para a tua casa e nada mudar. Não, mas Deus, Ele te trouxe aqui para que através da palavra Ele venha transformar você, para que através da palavra Ele venha mudar coisas na minha e na sua vida que precisam ser mudadas, porque enquanto essas coisas não forem mudadas, enquanto determinadas barreiras não caírem, nós não vamos viver a plenitude, nós não vamos romper. Amado, Deus, Ele não quer que você viva a mesma vida que você tem vivido. Deus, Ele quer que você venha romper o sobrenatural. Amém, amados? Deus, Ele quer que você venha romper naquilo que diz respeito ao teu casamento, à tua família. Deus, Ele quer que você venha romper naquilo que diz respeito à tua vida financeira, aos teus relacionamentos. Mas entenda, não encare a palavra de Deus apenas como informação, mas permita que a palavra de Deus, que a palavra rema, ela venha transformar você. Glória a Deus, amados. Você está com o coração aberto aí para receber em nome de Jesus? Então abra comigo em Êxodo, no capítulo de número 32, amém? Êxodo, deixa eu pedir uma gentileza para você, a partir desse momento, a partir de agora, você não vai andar pela igreja, a partir de agora você não vai conversar, a partir de agora você não vai se distrair por nada. Se a palavra de Deus é o que nos transforma, se mais do que informação, a palavra de Deus traz transformação, essa transformação ela só vai acontecer se o meu foco estiver completamente voltado para ela. Então, que nada nessa manhã venha distrair você, amém?
Êxodo capítulo 32, enquanto você encontra, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você não é inscrito no canal, por favor, já faça isso, já se inscreva no canal, para que o sininho ali, as notificações sejam ativadas, a fim de que você venha receber todo o conteúdo, para que você venha receber não apenas informações, mas palavras de vida eterna, palavras que venham transformar e abençoar poderosamente a tua vida. Então já se inscreve aí no canal, e que você seja muito abençoado por essa palavra aí, da mesma forma que eu acredito que nós seremos aqui. Vamos lá? Êxodo capítulo 32. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 20. Êxodo capítulo 32, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó. Glória a Deus, igreja. Então qual vai ser o cenário aqui? Moisés ele vai descer do monte. E quando ele desce do monte, o que Moisés vai encontrar? O que Moisés vai ver no arraial? Moisés ele vai ver o primeiro carnaval da história da humanidade. O povo se prostituindo, o povo fazendo todo tipo de orgia, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E diante do povo estava ali o bezerro de ouro. Bezerro de ouro esse que, segundo palavras de Arão, e você vai ver que isso era muito grave, segundo as palavras ditas por Arão, foram os deuses que os tiraram do Egito. Olha que coisa. Aí ó, está aí o bezerro de ouro, para que vocês adorem aos deuses que vos tiraram do Egito. Quando Moisés desce do monte, essa é a cena que ele vai ver. E a primeira providência que Moisés vai tomar, quando ele se depara com aquela cena, é pegar aquele bezerro de ouro, que deveria ter sido feito isso por Arão. Na verdade, Arão vai construir o bezerro. Arão vai ser aquele que vai edificar o bezerro. Moisés ele vai descer do monte, vai pegar aquele bezerro e vai lançá-lo no fogo. Glória a Deus, igreja. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Êxodo 32, versículo 20. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo. Diga comigo, lugar de bezerro de ouro. Repita isso comigo, diga, lugar de bezerro de ouro é queimado no fogo. Amém? E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo, até que se tornou em pó. Você crê que Deus vai falar com cada um de nós nessa manhã? Amém? Você crê nisso? Estenda a tua mão aqui para frente assim, ó, curva a cabeça, feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Estenda a mão aqui, isso abençoa a minha vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. E mais do que simplesmente uma instrução, mais do que simplesmente informações, o que nós queremos é que esta palavra, ela venha servir como ferramenta, ela venha servir como instrumento de edificação, de mudança, de transformação nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, ó Deus, vem preparando o nosso espírito, vem preparando, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que esta palavra, mais do que uma informação verbal, ela venha ser, ó Deus, uma ferramenta espiritual, a fim de que venhamos ser aperfeiçoados, a fim de que sejamos homens e mulheres excelentes ao Senhor. Por isso, ó Deus, joga por terra nesta hora o impedimento, a barreira, o obstáculo, tudo aquilo que tentasse opor a esta palavra. Prepara os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, a nossa mente para assimilarmos aquilo que vamos ouvir e colocarmos em prática para vivermos as tuas promessas. Fala conosco nesta manhã, é o que nós oramos, te pedimos e com toda a nossa fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e dê a tua melhor salva de palmas para o Senhor. Já comece a agradecer, já comece a edificar, a glorificar o nome do Senhor. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Por favor, sente-se no teu lugar a partir de agora. Como nós falamos, procure não conversar, não se distraia, olhe para cá, preste atenção, em nome de Jesus. Você sabe que o chamado de Moisés, ele era algo muito grande. Para você ter uma ideia, o chamado de Moisés foi algo tão grande, mas tão grande, que a princípio pareceu ser algo assustador, porque
Tenta imaginar, querido, olhe para cá, se coloque alguns instantes no lugar de Moisés. Tenta imaginar você ser criado durante anos em um determinado lugar, em uma determinada região, e de repente você sai fugido desse lugar, você sai às pressas, e aí você chega numa terra estranha, e nessa terra estranha você começa a mudar os seus hábitos, nessa terra estranha você começa a mudar os seus costumes, e aí de uma hora para outra você descobre que essa terra estranha para onde você fugiu, era na verdade a tua terra de origem, e que tudo que você viveu no passado, tudo que você construiu, todas as memórias, todo o teu alicerce na verdade era uma mentira. E detalhe, além de tudo isso, além dele ter tido essa descoberta, imagine você ter um encontro com Deus desconhecido numa sarça, que queimava, mas que não se consumia, e você ainda ter que descobrir que você vai precisar voltar para aquela terra de onde você saiu, mas não para fazer amizades, mas você vai ter que voltar para aquela terra para promover uma revolução. Eu estou resumindo aqui de uma maneira muito resumida mesmo a história de Moisés, o chamado de Moisés. Tenta imaginar como deve ter sido difícil para ele fazer tudo isso. Depois de ter sido criado como filho da filha de Faraó, tendo ali a filha de Faraó como a sua própria mãe. Depois de ter estudado nas melhores escolas do Egito, depois de quase ter sido Faraó. Tenta imaginar, queridos, como deve ter sido complicado para Moisés ter que retornar àquela terra depois de anos. Ter que retornar para aquelas pessoas que um dia tanto lhe acolheram, só que agora não para estar com elas. Ele vai retornar para o Egito, não para fazer amizade com elas, não, mas para se levantar contra elas em nome do Senhor. Olha que coisa. Conta-nos a história que depois de Moisés ter saído do Egito, depois de Moisés ter se tornado pastor de ovelhas, como nós falamos, Moisés ele vai ter um encontro com Deus. A sarça vai arder, ela não vai se consumir, aquilo vai atrair Moisés, vai chamar a atenção dele, e quando ele se coloca diante daquela sarça, o próprio Deus vai começar a falar com ele, e nesse encontro, Deus ele vai começar a revelar para Moisés todas as coisas. Deus iria começar a falar acerca do sofrimento que o povo de Deus estava tendo na terra do Egito. E no final desse relato, Deus ele vai fazer o chamado. Eu quero que você deixe marcado o Êxodo 32, mas vá comigo um pouco antes. Êxodo no capítulo 3. Vamos acompanhar um pouco antes. Êxodo, capítulo 3. Vamos ver o que diz aqui a palavra. Êxodo no capítulo 3, a partir do versículo de número 5. Êxodo 3, versículo 5 diz assim a palavra: E disse: Não te achegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Olha, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, a uma terra larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém, amados? Ou os oprimem. Então você vê que Deus aqui está mostrando a situação que o povo dele estava vivendo. Deus aqui está abrindo o quadro para Moisés. Moisés, o negócio é o seguinte: o meu povo tem sido humilhado, o meu povo tem sido maltratado, o meu povo tem sido massacrado. Então Deus agora está colocando tudo isso diante de Moisés. E Deus vai falando, até que no versículo 10 ele finalmente faz o chamado. Êxodo 3, verso 10. Vem agora, pois, Deus falando com Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Deus, queridos. Então veja que aqui Deus está revelando o propósito para Moisés.
Moisés, por que eu fiz a sarça arder? Por que eu estou te chamando? Por que eu estou chamando a tua atenção? Por que eu te trouxe aqui? Porque eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho uma razão para você estar aqui. Eu quero tirar o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. E a pessoa que eu escolho para fazer essa obra vai ser você. Você vai lá tirar o meu povo. Você vai ser o libertador de Israel. Queridos, Deus estava falando isso com Moisés. Era Deus falando. Só que depois que Deus determina isso, depois que Deus ele decreta isso, o Moisés ele vai fazer um comentário. Ele vai fazer um comentário e olha o que ele vai falar acerca disso. Vamos ler o 10 de novo para a gente entender. Deus está falando, versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Eu quero você. Aí no versículo 11 Moisés vai responder. Então Moisés disse a Deus: mas quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então olha o comentário que Moisés vai fazer, depois de ter recebido uma palavra, uma direção do próprio Deus. O próprio Deus estava dizendo: você vai tirar, você vai fazer, eu vou ser contigo. Mas olha o comentário que ele faz: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir diante de Faraó? Quem sou eu para diante de Faraó realizar isso aqui? Então quando Moisés ele dá essa resposta para Deus, a gente pode entender essa resposta de duas maneiras. A primeira, a gente pode entender que Moisés disse isso por reconhecer que Faraó era alguém muito poderoso e ele não. Então quando Moisés ele diz aqui: Senhor, quem sou eu para ir diante de Faraó? A gente pode entender que Moisés estava reconhecendo: Senhor, quem sou eu? Eu sou um camarada pequenininho. Quem sou eu para bater de frente com Faraó, um homem tão poderoso? Quem sou eu para bater de frente com a pessoa mais poderosa da terra? Ele é grande, eu sou pequeno. Então a gente pode entender essa resposta do Moisés a princípio dessa forma. Amém? Só que existe uma outra forma da gente interpretar essa palavra. Moisés, por ter sido criado como filho da filha de Faraó, ele tinha vínculos com Faraó. Moisés, por ter passado metade da sua vida no Egito, ele criou raízes naquele lugar. Ele foi criado dentro do palácio. Ele foi criado tendo como figura paterna o próprio Faraó. Apesar do Faraó aqui já ter morrido, o sucessor de Faraó certamente seria como um irmão para Moisés. Só que agora, por causa da vontade de Deus, Moisés ele está sendo chamado, ele está sendo comissionado a ir até o Egito e se levantar contra essas pessoas. Pessoas que para o Moisés eram como se fosse a sua família. Olha que situação. Então a gente pode entender o seguinte, que quando Moisés disse assim para Deus: Senhor, quem sou eu que vá diante de Faraó? Moisés aí poderia ter pensado: Senhor, mas eu sou como irmão. Você acha que eu vou lá e eles vão dar ouvidos a mim? Eu cresci com ele. Você acha que eu vou lá e eu vou falar que Deus me mandou para tirar o povo de Israel, que Deus mandou, que Deus... Você acha que eles vão ligar para... Você acha que eles vão dar importância? Eu fui criado lá dentro. Eu nasci lá dentro. Queridos, e sabe o que essa palavra me fez? No momento que Deus estava dando isso, essa palavra me fez lembrar de algo que o Senhor Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 34. Onde Jesus, ele disse o seguinte, que ele veio para trazer dissensão entre o homem e o seu pai. Ele veio para trazer dissensão entre a nora e a sogra. E ele vai dizer o seguinte, que os inimigos do homem serão os seus próprios o que, igreja? Serão os seus próprios o que? Familiares. Jesus, ele vai... Vamos ler isso aqui, vai, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Segura Êxodo, só para você entender. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 34, diz assim a palavra, presta atenção. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Essas palavras são de Jesus. Não vim trazer paz, mas vim trazer o que, igreja? O que eu vim trazer? Espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Repitam bem alto comigo, assim, diga bem alto, diga, assim, os inimigos do homem serão
os seus familiares. Por que Jesus está dizendo essas palavras aqui? A gente sabe que Jesus ele não veio para trazer morte, ele veio para trazer vida. Mas quando Jesus ele diz aqui que ele veio para trazer dissensão entre o pai e a mãe, Jesus ele está falando de posicionamento. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Jesus ele está dizendo o seguinte, que por amor a mim, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, vai chegar um momento em que o filho vai ter que se confrontar com o pai, porque o filho vai defender a fé e o pai não vai defender. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Porque vai chegar um momento que por amor de mim, para fazer a minha vontade, para fazer o meu querer, muitas das vezes você vai ter que bater de frente com pessoas da sua família para você se posicionar em Deus. Muitas das vezes, para se posicionar em Deus, você vai ter que dizer não para um filho, você vai ter que dizer não para uma filha, por saber que aquilo é contrário à vontade do Senhor. Amados, muitas pessoas às vezes, presta atenção nisso, muitas pessoas às vezes deixam de fazer a vontade de Deus para seguir os erros dos pais. Muitas pessoas às vezes deixam de fazer a vontade de Deus para não bater de frente com a mãe, para não bater de frente com o filho, para não bater de frente com o pai. Não, vamos deixar quieto, vamos deixar assim mesmo. Pessoas deixam de fazer a vontade de Deus para abrirem concessões, para não se indispor. Então quando Jesus ele disse aqui que eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada, Jesus está dizendo que vai ter uma hora que em mim as pessoas vão ter que se posicionar. E se posicionar na presença de Deus significa confronto. Diga comigo, posicionamento. Vamos lá, diga bem alto. Posicionamento traz confronto. Amém? Você é muito bom quando você permite tudo. Você é muito bom quando você não fala nada. Você é muito bom quando você baixa a tua cabeça. Mas quando você se posiciona, isso traz confronto. E na maioria das vezes a gente não pode baixar a cabeça, mas muitos de nós baixamos. Olha aqui, ó, Deus está falando para você, não baixe a cabeça naquilo que diz respeito à vontade de Deus. Não baixe a cabeça naquilo que diz respeito ao propósito de Deus. Se Deus mandou você se posicionar, se Deus mandou você se santificar, se Deus mandou você ser fiel, aborreça quem aborrecer, se posicione em Deus, porque é Deus quem te garante a vitória. Amém, amados? Quantas pessoas que às vezes preferem se fazer inimigas de Deus, deixando de cumprir o seu chamado, deixando de cumprir o seu propósito, por receio daquilo que as pessoas vão dizer. Não estou falando aqui só de família, não. Às vezes você está na roda de amigos, todo mundo fumando, todo mundo fazendo o que é errado, vamos lá. Aí a pessoa tem que ver, não vou me posicionar não, porque senão vão me chamar de careta. Eu falar que eu sou crente, que eu não vou fumar que nem eles fumam, que não vou prostituir como eles prostituem, não, eles vão me chamar de careta. A pessoa, para não ter confrontos e não se indispor, a pessoa ela acaba deixando de fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, eu até queria ser crente, sabe? Eu até queria buscar Deus, mas na minha família todo mundo é espírita, pastor. Ah, se eu chegar em casa dizendo que agora eu sou crente, todo mundo vai se levantar, todo mundo vai falar contra mim. Não, pastor. Então, para não bater de frente, para não precisar ter confronto, eu vou ficar na minha. Se eu disser que agora eu sirvo a Deus, eu vou ser excluído da rodinha dos amigos. Se eu disser que agora sirvo a Deus, as pessoas vão me chamar de careta. Chamem-te de careta hoje, mas amanhã, quando eles estiverem no chão, é a você que eles vão procurar, é a você que eles vão contar os problemas, é no seu Deus que eles vão buscar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aqueles que hoje te chamam de careta, é você que vão buscar amanhã, para que Deus venha agir. Diga glória a Deus. Podem te chamar de careta quanto for, mas quando o bicho pegar, você vai ser a primeira pessoa que eles vão lembrar. Podem te chamar de careta quanto for, mas quando o calo apertar, é a você que as pessoas vão pedir oração. Por quê? Porque você se posiciona. Diga glória a Deus. Doa quem doer. Quando eu me posiciono em Deus, eu sou mais que vencedor. Eu sou usado por Deus, e aí as pessoas elas vão reconhecer. Quando Jesus ele fala que os inimigos do homem serão seus próprios familiares, quando Jesus ele fala que ele veio trazer espada e não paz, Jesus está falando de posicionamento. Amém, amados?
Quantas e quantas as vezes eu tive que bater de frente com meu pai. Pena que hoje ele não está aqui. Glória a Deus, amado. Mas quantas e quantas vezes eu tive que bater de frente com meu pai. É claro que com respeito. Mas eu tive que dizer não para meu pai em muitas coisas. Eu tive que me posicionar. Não é porque eu sou filho e ele é mais velho e ele tem mais experiência e ele é meu pai. Ele está certo em tudo naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Ele pode ter muita experiência da vida e ele me ensinou muito. E ele me ensina muito agora. Naquilo que diz respeito às coisas de Deus, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma direção. E eu não vou mudar 1 milímetro, nem para a esquerda e nem para a direita. Aonde é que meu pai está hoje? Congregando aqui nesse lugar. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Posicionamento. Meu querido, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E talvez o teu problema é justamente esse. Pelo fato de você não se posicionar em Deus diante da tua família. Pelo fato de você não se posicionar em Deus na roda dos teus amigos. Pelo fato de você não carregar a Bíblia debaixo do braço com orgulho e dizer, eu sou cristão, eu sou careta com muito orgulho. Pelo fato de você não se posicionar em Deus, você tem deixado de fazer a vontade dEle. E quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, quando eu deixo de cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu pereço. Deus nesta manhã está dizendo, amado, assuma a tua posição, assuma o teu lugar como servo de Deus, assuma o teu lugar como serva de Deus, na tua casa, na tua família, na roda dos teus amigos, em todo lugar, porque quando você assume a posição, é Deus que garante a vitória. Levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica. Quando você se posiciona, Deus te honra. Aplauda bem forte ao Senhor. O próprio Senhor está nesse lugar. E sabe qual é a palavra que Deus libera para mim e para você hoje? João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve. Quem aqui serve ao Senhor? Diga glória a Deus. Quem aqui serve ao Senhor? Diga glória a Deus. Jesus está dizendo para você, se alguém me serve, o que tem que fazer? Siga-me. Não fica em cima do muro. Não fica meio lá, meio cá, não. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali também estará o meu servo, posicionado. E sabe o que vai acontecer? Quando você me serve, quando você me segue, se alguém me servir, se alguém me seguir, o meu Pai o honrará. A honra de Deus vem quando você se posiciona. Sabe quando é que Deus vai te honrar na família, na vida profissional? Sabe quando é que Deus vai te honrar em todas as áreas da tua vida? Quando você se posicionar nele. Independente de quem quer que seja falar o que quer que for. Pode teu pai falar, pode teu amigo falar, pode as pessoas podem falar de você o que for, mas não, eu sou de Deus e acabou. Se posiciona. Contra tudo e contra todos. Sirva, siga e se posicione. Diga glória a Deus. Apesar de todos os vínculos afetivos e apesar de toda a proximidade que Moisés tinha, quando Deus liberou a palavra, Moisés disse, não, eu vou me posicionar. Ainda que eu esteja indo contra o Egito, que foi a minha casa. Ainda que eu tenha que voltar lá, não para abraçá-los, mas para confrontá-los, eu vou me posicionar em Deus. Moisés, diga comigo assim, Moisés vai se posicionar em Deus. E justamente por conta deste posicionamento, o que vai acontecer? Deus vai conceder a Moisés poderes. Amém? Quando você se posiciona, você tem autoridade. Diga glória a Deus aí. Mas está fraco, pode ser melhor, acho que você não entendeu. Quando você se posiciona, Deus te dá autoridade. Amém, amados? Moisés se posicionou e Deus começou a dar autoridade. Deus começou a dar poder. Deus vai conceder poderes para que ele fosse e realizasse aquela obra. E diz a Bíblia que através dos sinais, através desses poderes, eles vão começar a ver a glória de Deus. A vitória vai vir, vai ser uma bênção. Amém? Só que mesmo Deus falando claramente, presta atenção nisso, mesmo Deus sendo claro com Moisés, e mesmo Deus ainda o capacitando, a impressão que vai dar é que ele ainda estava meio inseguro. Olha que coisa, Deus liberou sobre ele uma palavra, Deus falou que seria com ele, Deus vai dar poder para ele, mas mesmo assim, ele vai continuar inseguro. Porque ele vai começar a falar assim, Senhor, tá bom, eu até vou. Só que Deus, eu sou um homem de boca pesada, sabe?
Eu sou um homem de língua pesada. Aí a pessoa vai começando. Deus está liberando a palavra, Deus está dando autoridade, Deus está dizendo que é com ele, mas a pessoa ainda vai colocando obstáculo. Não, Senhor, o problema é que eu sou um homem de boca pesada. O problema é que eu sou um homem de lábios, as minhas palavras não são tão legais. Ele vai começar, em vez dele encontrar soluções, em vez dele desobstruir o caminho, ele vai jogar mais pedra no caminho. Já dessa eu estava falando com o líder aqui acerca das redes, né? E aí um líder chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor falou que agora as redes vão estar evangelizando, né? Mas não seria legal se de repente o senhor colocasse essa questão, chamasse pessoas com mais experiência em evangelismo? Porque o senhor convocou para que todas as redes agora fizessem evangelismo. Não seria melhor pessoas mais experientes? Aí eu virei para o líder e falei assim: meu filho, você não recebeu uma palavra da parte de Deus? Sim ou não? Eu recebi. Você crê que essa direção veio de Deus? Creio. Então vai, amado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não usa os experientes ou os capacitados. Deus, Ele capacita a todos aqueles que se posicionam e dizem para Ele: eis-me aqui. E outra coisa, meu irmão, que pessoas da igreja seriam mais experientes que vocês? A mesma experiência que você tem de evangelismo, que talvez seja bem pouca, as pessoas da igreja têm muito menos. Então, meu irmão, não fica colocando obstáculo diante de uma palavra de vitória que Deus já liberou. Eu não tenho que ficar colocando: mas como é que vai ser? Mas eu não sei fazer, eu não sei ir. Poxa, mas eu não sou uma pessoa muito eloquente para falar, eu sou uma pessoa meio tímida. O Senhor te diz: eu sou contigo, o eu sou te enviou. Vai, porque quando você estiver lá, eu vou abrir a tua boca, eu vou te dar as palavras e a minha obra será realizada. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Nós temos que aprender a pôr menos obstáculos e acreditar mais na palavra. A gente começa a colocar, não é, as nossas debilidades. Mas eu não sei, eu fico assim. Meu irmão, é Deus que vai na tua frente, é Deus quem vai te dar a vitória. Moisés vai começar a falar: Senhor, mas será? Eu até vou, o Senhor está falando, né? Então eu vou, né? Mas Senhor, mas eu sou um homem de lábio pesado. Aí por conta disso, o que Deus vai fazer? Tá bom, Moisés. Além do Moisés, Deus vai levantar o Arão, que segundo a palavra era irmão de sangue de Moisés. Tá bom, você é um homem pesado de boca, vamos resolver esse problema. Eu vou levantar o Arão. Você não vai sozinho, vai você e o Arão. E o Arão vai ser a pessoa que vai estar contigo. Aí olha o que Deus vai dizer para Moisés. Êxodo 4, volta lá. Vamos acompanhando. A gente está indo passo a passo. Êxodo capítulo 4. Versículo de número 12. Êxodo capítulo 4. Versículo 12 diz assim a palavra, presta atenção. Vai, pois, agora. Isso aqui é Deus falando com Moisés, tá? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Diga glória a Deus. Você não sabe falar? Eu vou te ensinar. Você não sabe pregar? Eu vou te ensinar a pregar. Você não sabe evangelizar? Eu vou te ensinar a evangelizar. Eu vou te dar estratégia. Eu vou fazer com você diferente de tudo que você já viu. Você não vai precisar das experiências de outros, não. Eu vou te dar coisas novas. Glória a Deus, amado. Só creia na palavra. Vamos lá. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, diz: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem hás de enviar. Em outras palavras, está dizendo assim: Senhor, envia outro. Não vai dar, Senhor. Eu sou meio assim, eu sou travado, eu sou meio assado. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de dizer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os teus sinais. Diga glória a Deus. Então vamos aqui, vamos resumir, dá uma olhada para cá. Então agora, a responsabilidade daquele
grande mover, daquela grande obra, estava não apenas nas mãos de Moisés, mas por conta da reclamação. Por isso que você vai entender, por isso que não é bom a gente ficar reclamando. Deus mandou, vai. Senhor, mas eu não tenho como, vai. Eu não sei como, vai. Não, vai de primeira. Mas vamos lá. Por conta da reclamação de Moisés, Deus agora vai dividir essa responsabilidade entre Moisés e Arão. Apesar do peso maior estar sobre Moisés, o Arão ele teria a responsabilidade de ser a boca de Moisés. Então, seria mais ou menos assim: Deus falaria com Moisés, Moisés transmitiria para o Arão, e o Arão seria a boca de Deus. O Arão iria ser um porta-voz de Moisés, diante daquilo que Deus iria falar. Então, a partir daqui, eles vão começar a fazer a obra, eles vão começar a viver aquilo que Deus queria. Quem está entendendo até aqui o pastor, diga glória a Deus. Amém, eles vão. Só que diz a palavra, que 3 meses depois que o povo saiu da terra do Egito, depois que eles passaram por Refidim, quando eles chegaram diante do Sinai, Deus ele disse assim: Moisés, eu quero entregar a minha lei para o meu povo, eu quero entregar a minha palavra para eles. Mesmo falando por intermédio de Moisés, pela boca do Arão, mesmo revelando ao Moisés e trazendo a palavra pela boca do Arão, Deus ele queria entregar ao povo diretrizes, decretos. Deus ele queria entregar ao povo estatutos que deveriam ser comuns a todos e que deveriam passar de geração para geração. Moisés, eu quero entregar a minha lei para eles. Eu quero entregar a minha palavra para eles. Só que para que isso acontecesse, o que seria necessário? Moisés iria ter que se ausentar do povo. Para que Deus pudesse entregar a lei, a qual todo o povo iria ser sujeito, Moisés ele teria que se apartar do arraial. E aí, pelo fato do Arão ter sido levantado por Deus, pelo fato do Arão ser um homem de oração, porque antes deles chegarem no Sinai, quando eles passaram por Refidim, diz a palavra que Amaleque se levantou contra eles. Aí o que Moisés fez? Moisés mandou Josué para a batalha, e ele chamou o Arão e o Ur para o cume do monte. Então, enquanto Josué estava guerreando contra os amalequitas, Moisés, Arão e Ur estavam lá em oração. Então, peraí, Arão era um homem de oração. Arão era um homem que estava lá, quando Moisés estava com a mão erguida, Arão estava segurando a mão do Moisés, o Arão de um lado e o Ur do outro. Então o que Moisés pensou? Peraí, já que eu vou ter que me ausentar para poder receber a lei de Deus, Moisés agora, por entender que Arão estava capacitado para aquilo, ele vai confiar ao Arão e ao Ur a responsabilidade de estarem à frente do povo enquanto ele estivesse ausente. Eu vou lá para o monte, Deus vai falar comigo, vou me ausentar do arraial, mas enquanto eu estiver fora, você, Arão, e o Ur vão cuidar do povo. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Vamos para a palavra? Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. A partir do versículo 14, vamos ver aqui. Êxodo capítulo 24. Versículo de número 14. Diz assim a palavra: E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Diga glória a Deus. Amém? Eu vou subir, mas o Arão e o Ur vão ficar convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. Amém? Olha aqui para o pastor. Então agora, olha aqui para o pastor, olha aqui para cá. Moisés está deixando bem claro. Ó, a bola está com Arão e com Ur aqui, tá? Estou subindo, estou lá com Deus, mas Arão e Ur estão aqui. Qualquer problema que vocês tiverem, qualquer situação, vocês vão procurar a eles. Amém? Glória a Deus. Moisés foi. Só que, amado, passaram-se 2 dias e nada do Moisés voltar. Passaram-se 5 dias
10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias, e nada do Moisés descer do monte. E justamente por isso, presta atenção, pela ausência do Moisés, o primeiro mal vai começar a surgir e a contaminar no meio do povo, a contaminar o povo. Qual vai ser o primeiro mal? A murmuração. O povo vai começar a reclamar: cadê o Moisés? Cadê o Moisés que nos tirou da terra do Egito? Cadê o Moisés que devia estar aqui na direção? Cadê? Cadê ele que não está fazendo? Cadê ele? Ele não volta. Por quê? A murmuração começou a acontecer. E nessa murmuração, algo pior do que a murmuração vai acontecer. Capítulo 32. Estamos em Êxodo. Capítulo 32. Vamos ver aqui o versículo 1. A murmuração, ela foi só o início do mal. Olha o que vai acontecer aqui. Êxodo capítulo 32, versículo 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o que aconteceu, igreja? Acercou-se o povo de Arão. O povo foi para cima do Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Amém, amados? Agora olha aqui, pastor, para você entender. Vamos entender, tá? Eu estou explicando bem pausadamente, que é para você não perder nada. Por causa da demora do Moisés. Porque o Moisés subiu no monte para falar com Deus e estava demorando em voltar. O que o povo pensou? Moisés não volta mais. Estamos sozinhos. Amém? Aquele camarada não vai mais descer. E ao pensarem isso, o que aconteceu? Eles se sentiram livres para adorar a outros deuses. Como que se a ausência de Moisés os desobrigassem de qualquer responsabilidade, ainda que ninguém estava ali obrigado. Glória a Deus, amado. Ninguém estava ali obrigado. Deus não obrigou ninguém a segui-lo. Deus não obrigou ninguém a crer. Deus falou: eu vou tirar o povo, eu vou libertar o povo da escravidão, eu vou fazer o povo livre. Quem quiser vem. Eu vou tirar o povo de Israel da terra do Egito, mas quem quisesse ficar, ficaria. Só seguiu Moisés aqueles que acreditaram na palavra de Deus. Então agora o Moisés se ausenta. A ausência de Moisés para o povo vai ser como se fosse um alívio. Então já que o Moisés não está aqui, eles se sentiram desobrigados de qualquer responsabilidade com Deus. Por quê? Porque a figura do Moisés inspirava eles a isso. Então, quando eles começaram a acreditar na ideia de que o Moisés não viria mais, não quer dizer que o Moisés não volta mais. Não quer dizer que o camarada foi lá para o monte e ele não volta mais. Quando eles começaram a pensar na possibilidade do Moisés não voltar mais, imediatamente eles foram para cima do Arão. E o Arão, sendo um homem de oração, um homem de Deus, qual era dele? Gente, vamos esperar. Deus está falando com Moisés. Moisés liberou uma palavra. Vamos manter a posição. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Amém, amados? Essa era a palavra do Arão. Só que olha o que o Arão vai responder. Vamos lá. Êxodo 35, ou melhor, 32. Êxodo 32, vamos ler o versículo 1 de novo para a gente não perder o contexto. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: olha que triste, igreja, arrancai os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas, de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele, o Arão,
os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra. Esse aqui, ó, não é o Deus do Moisés, está sei lá onde, não. Esse aqui, ó, o bezerro de ouro. Esse é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Versículo de número 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Para de ler agora e olha para cá. Amados, olha que coisa assustadora. O Arão, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O Arão não hesitou. Sabe aquela coisa de, não, gente, espera aí, calma, né? Não. O Arão não hesitou. Apesar do Arão ser a boca de Moisés, apesar do Arão ser um homem de oração, diante da oportunidade de pecar, fazendo o que era mal, o Arão mergulhou de cabeça, amado. Aquele que era para estar junto, ele vai mergulhar com... Ele gastou tempo. Ele pegou os pendentes, ele colocou no buril. Ele gastou tempo, amado. Olha só isso. Ele trabalhou, ele se dedicou a fazer algo que ele sabia que era mal, que ele sabia que o Moisés não aprovaria. Queridos, e quantos de nós, que muitas das vezes, apesar de termos cargos, responsabilidades, apesar de termos um chamado, de termos uma... pastor, eu tenho disposição para orar, eu tenho disposição para jejuar. Quantos de nós, que apesar de termos uma disposição tremenda para trabalhar, nos momentos em que achamos que ninguém está vendo, sabe aquele momento que a gente acha que não tem ninguém vendo a gente? Era como Arão estava. Moisés está lá para o monte, não tem ninguém vendo. No momento que a gente acha que ninguém está vendo, no momento que a gente acha que o Moisés está no monte, o que significa Moisés está no monte? Moisés está ausente. Quantos de nós estamos fazendo como Arão, caindo de cabeça, sem hesitar, nos nossos bezerros de ouro? A gente está caindo de cabeça no bezerro de ouro, nem ligando se a gente é pastor, nem ligando se a gente é evangelista, se a gente é presbítero, se a gente é diácono, se a gente é cooperador, se a gente é do ciclo de oração. A gente não está ligando para nada. Opa, apareceu a oportunidade. Moisés não está vendo. Amado, ele que deveria ser a referência no meio do povo, volto a dizer, ele escolheu gastar tempo. Não foi ele gastou tempo, ele elaborou, ele pegou ouro bruto e transformou no formato de um bezerro, ele esculpiu um bezerro. Ele levou tempo, amados. Ele gastou tempo em algo que, além de não edificar, estava destruindo a comunhão do povo. O que representa para nós, na nossa geração? O que representa para a gente o bezerro de ouro? Você sabe o que representa o bezerro de ouro? O bezerro de ouro é a transgressão que eu pratico longe dos olhos dos outros. O bezerro de ouro é aquele pecado que eu adoro às ocultas. Sabe, quando ninguém está vendo. Isso é o bezerro de ouro. É aquilo que eu faço longe dos olhos do Moisés, longe dos olhos do pai, da mãe, da esposa, longe dos olhos do marido, longe dos olhos da mulher. O bezerro de ouro é tudo aquilo que eu cultuo, que eu adoro, mas longe dos olhos, nas internets da vida, nos meus tempos supostamente vagos. Amém, amados?
O pessoal achou o seguinte: Moisés subiu, opa, é hora do recreio. Não. O povo pensou: Moisés foi para o monte, opa, agora é hora de descansar. Não, aquilo ali não era um tempo vago, não. 1 Crônicas, no capítulo 16, a Bíblia diz o seguinte: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Diga glória a Deus. Não tem hora vaga, não tem hora do recreio, não tem hora de descanso. Quando eu não estiver fazendo a obra, quando eu não estiver na igreja, quando eu não estiver orando, quando eu não estiver evangelizando, eu tenho que continuar buscando ao Senhor, para que as brechas sejam fechadas, eu continue posicionado e o nome do Senhor seja glorificado. Aplauda bem forte ao Senhor, amado. Não existe tempo vago. Aleluias! Não existe tempo vago, meu irmão, porque uma brecha que você dá é o suficiente para destruir tudo. Dia desse eu estava conversando com a pastora em casa. Eu falei com ela assim, o seguinte: filha, você sabe qual é a dura verdade das pessoas da nossa geração? Sabe qual é a triste verdade da nossa geração? É que essa geração de hoje, eles preferem muito mais ser escravos do diabo do que livres em Deus. Estava conversando isso aqui em casa. O problema dessa geração é que eles preferem ser escravo do diabo do que ser livre em Deus. Agora, por que as pessoas preferem a escravidão do diabo? Sabe por quê? Porque a escravidão que o diabo impõe, apesar de matar, a escravidão do diabo, apesar de levar à morte, apesar de roubar a minha salvação, ela alimenta a minha carne. Então o fato da minha carne estar sendo alimentada, parece que é leve, né? A pessoa gosta de fumar um cigarrinho, a pessoa gosta de beber um negocinho, a pessoa gosta de prostituir, de adulterar, de ver pornografia. E essas coisas são agradáveis à carne. Então a pessoa acha que ela não está sendo escrava. Ela não acha que isso é escravidão, porque isso é agradável. Então a pessoa prefere ser escrava do diabo, mesmo sabendo que isso vai levá-la para o inferno. Vai levar para o inferno. Tanto que você chega para muitas pessoas, quando você vai evangelizar, você fala de Jesus para elas, a pessoa entende tudo. Pastor, quantas e quantas pessoas que eu já cheguei para evangelizar, para falar, e a pessoa diz: pastor, eu sei que para a minha vida é só Jesus. Eu sei, pastor, que não tem outro caminho. Mas sabe como é que é, né, pastor? Viva a vida assim e tem jeito, né, pastor? A pessoa prefere continuar escrava. Porque enquanto a escravidão que o diabo impõe se faz leve, porque ela agrada a carne, a liberdade que Jesus me dá é uma liberdade com responsabilidade. Repita assim comigo: a liberdade de Jesus é uma liberdade com responsabilidade. Gálatas capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: porque vós, irmãos, você não foi chamado para ser escravo, você não foi chamado para ser escravo do pecado, você não foi chamado para ser escravo da mentira, você não foi chamado para ser escravo da prostituição, não, você foi chamado para a liberdade. Mas presta atenção, não useis desta liberdade para dar ocasião para a carne. Porque se você usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, você vai deixar de ser livre e você vai voltar a ser preso. Nós fomos chamados à liberdade. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu fui. Diga bem alto: eu fui chamado à liberdade, não para pecar, mas para glorificar. Aplauda bem forte ao Senhor. Você foi feito livre para glorificar ao Senhor. Diga glória a Deus. A liberdade que Deus me deu é para que eu possa glorificar, porque uma pessoa escravizada não consegue glorificar Deus. Pessoa que está lá no fundo do poço, presa na prostituição, na droga, ela não consegue glorificar Deus. Então o que Deus vai lá? O que Deus faz? Ele vai lá e me liberta. Diga glória a Deus. Aí uma vez que eu sou livre, a minha liberdade
é para eu glorificar ao Senhor. A minha boca é para louvar ao Senhor. Os meus ouvidos é para louvar ao Senhor. O meu corpo, as minhas mãos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para glorificar ao Senhor. Queridos, na primeira oportunidade que o povo e que o Arão tiveram para fazer mal, amado, eles caíram de cabeça. E sabe o que eu constatei ao enxergar isso aqui na Bíblia? Sabe qual foi o entendimento que eu tive? Que o mesmo povo que viu Deus trazer as pragas, que viu Deus ferir o Egito, que viu Deus humilhar Faraó, que viu Deus abrir o mar, o mesmo povo que viu os amalequitas sendo derrotados diante dos seus olhos, o mesmo povo que recebia o maná todo dia, o mesmo povo que via a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, o mesmo povo que viu tudo isso, apesar de ter visto tudo isso, o que mantinha esse povo fiel não era fé, era rédea. Glória a Deus, igreja. O que estava mantendo esse povo ali? Não era fé na glória de Deus que eles estavam vendo. O que estava mantendo o povo firme na igreja, o que estava mantendo o povo firme caminhando, não eram os sinais, a maravilha e a palavra de Deus que Deus liberava, não, era a rédea. Não era a fé, era o medo. Tanto que na primeira oportunidade, Romanos capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz: portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Diga glória a Deus. Eu não tenho que servir a Deus pelo medo do inferno. Eu não tenho que servir a Deus pelo medo de não entrar na terra prometida. Eu tenho que servir a Deus porque eu tenho a consciência de que só o Senhor é Deus na minha vida. De que eu tenho a consciência de que assim como o peixe precisa da água, assim como a árvore precisa da terra, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, eu preciso da sua palavra para que eu venha ter vida nele. Queridos, hoje nós estamos aqui na igreja. Só que dia é hoje? Que dia é hoje, igreja? Domingo de carnaval. E sabe o que é o carnaval? O carnaval, ele nada mais é do que uma festa que promove a liberdade, né? Liberdade para que as pessoas sejam quem elas quiserem ser. Ah, no carnaval você pode ser quem você quiser. Você pode ser quem você desejar. O carnaval não condena. O carnaval não corrige. O carnaval não exorta. Não, carnaval você pode fazer o que você quiser. Pelo contrário. O carnaval é a festa que estimula e encoraja as pessoas a fazerem, sabe o quê? A tirarem os bezerros de ouro do armário e botar na avenida. Tira o teu bezerro de ouro. O bezerro de ouro naquilo que você faz escondido? Não. Carnaval, você pode, liberou geral. O carnaval é a festa que tira os bezerros de ouro das ocultas, para que as pessoas sejam livres e façam o que elas querem, às claras, sem culpa, livre para pecar. Esse é o carnaval. Quando Deus estava dando essa palavra, você sabe qual foi a pergunta que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? O que é que tem nos mantido na igreja, amados? Essa foi a pergunta. O que é que tem mantido você na igreja? O que é que tem mantido a mim ou a cada um de nós na igreja? O que é que tem nos prendido a essa estrutura? É Deus ou Moisés? Você está na igreja por quê? Por Deus ou por Moisés? O que tem te segurado ainda na igreja? É Deus ou a tua esposa? Hã? É Deus ou é a tua esposa? É Deus ou é a tua aparência? Não, eu preciso manter a minha aparência. Eu preciso passar aquela imagem de que eu sou um homem, de que eu sou uma mulher. O que tem te segurado na igreja, meu irmão? É Deus
ou a nossa necessidade de transparecermos aquilo que nós não somos. Volto a dizer, olha aqui para mim. O Arão estava juntinho do Moisés. Mas na primeira chance que ele teve, ele se corrompeu. Esqueceu quem ele era. Esqueceu o chamado. Esqueceu tudo que ele viu. Esqueceu tudo que Deus falou. Esqueceu a glória de Deus. Esqueceu tudo. E o pior é que, como se já não bastasse construir o bezerro, como se já não bastasse contribuir para que o povo se corrompesse, o Arão, meu Deus, ele vai ter a cara de pau de dizer lá no versículo 5, volta lá comigo, Êxodo 32. Olha o que o Arão vai dizer aqui, meu irmão. Êxodo 32, versículo 5. Vamos ler o 4. Olha só. Êxodo 32, verso 4. E ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, o que ele fez? Ele edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. É como se o Arão estivesse dizendo assim: olha aqui para mim, ó, gente, vamos fazer o que a gente tiver que fazer, ó, vamos mandar fogo aqui no bezerro, vamos preparar tudo, porque amanhã é o Senhor, né? Vamos botar para quebrar agora, porque amanhã não pode. Não, amanhã é festa ao Senhor. Quantos de nós que um dia, como Arão, fomos chamados para pregar boas novas, chamados para sermos boca de Deus, e temos tido disposição para trabalhar, mas apesar disso, existe um bezerro de ouro escondido na nossa vida. Existem males, pecados, que às vezes a gente não tem tido coragem. E pior, às vezes a gente não tem tido nem o desejo de mudar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O mesmo Pai que nos vê em secreto, quando a gente fecha a porta do nosso quarto em oração, é o mesmo Pai que também vê o que fazemos em secreto, quando Moisés não está vendo. Sabe quando Moisés não está vendo? Quando Moisés está longe e a gente está fazendo ali a nossa correria. O mesmo Pai que me vê em secreto, quando eu estou ali: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, muda a minha história. O mesmo Pai que vê isso aqui, é o mesmo Pai que vê tudo que eu faço, quando nem o Moisés está vendo. Amém, amados? O mesmo Pai que nos recompensa quando vê a nossa intimidade com Deus, é o mesmo Pai que se enfurece quando Ele vê a gente alimentando e adorando os nossos bezerros de ouro. Se Moisés estivesse ali, ele não teria permitido que isso aqui acontecesse. Tanto que o texto que a gente leu no início, versículo 20, diz que a primeira coisa que Moisés fez, quando ele viu aquilo, foi o quê? Foi desfazer o bezerro de ouro. Vamos lá, estamos caminhando para o fim. Êxodo capítulo 32. O texto que a gente leu no início é esse aqui, ó. Êxodo capítulo 32, versículo de número 20. E tomou o bezerro que tinham feito. O que Moisés fez, igreja? Repete comigo, igreja. O que Moisés fez, igreja? E queimou no fogo, moendo, até que se tornou em pó. A Bíblia diz que o Deus, olha aqui para mim, o Deus que tudo vê, falou para Moisés: Moisés, sim, Deus fala, vamos interromper o que a gente está fazendo aqui? Desce lá, Moisés. Por que, Senhor? Desce lá porque o teu povo está pisando na bola. O teu povo está se corrompendo. Aí o Moisés desce do monte correndo. Quando ele chega no arraial,
ele vê aquilo. Primeira coisa que Moisés vai fazer, o quê? Vai ser o quê, igreja? Ele vai no... Em quem que Moisés vai, igreja? Moisés vai em quem? Quem é que Moisés vai procurar? O Arão. Aí ele vai no Arão. Amado, quando ele chega diante do Arão, o Arão vai dar um monte de desculpa. Vamos ver isso aqui. Capítulo 32, versículo 21. E Moisés perguntou a Arão: Arão, que te tem feito este povo? Que sobre ele trouxesses tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo, eu não, Moisés, este povo é inclinado ao mal, e eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem um ouro, arranca e dá para mim. Aí eu peguei de qualquer maneira, lancei lá no fogo e saiu o bezerro. Só faltou o Arão dizer que o bezerro foi feito sozinho. Não, eu peguei o ouro e taquei lá e saiu isso aí. Olha aqui para mim. É cômico. Seria cômico se não fosse trágico. A desculpa do Arão foi o povo. Diga comigo, a desculpa do Arão foi o povo. Moisés, o povo é rebelde. O povo me pressionou, o povo me obrigou. Moisés, o povo me obrigou, Moisés. Olha a desculpa que o homem de Deus está dando para o pecado. Amados, olha aqui para mim. Olha para mim. E nós? Qual é a diferença? Ou qual é a desculpa que nós temos dado para Deus? O problema aqui não é falta de oração. Não, nós temos que... Não, olha aqui para mim. Não é falta de oração, não. Isso aqui não é falta de oração. Porque orar, o Arão orava. O problema aqui não é falta de oração. O problema é que apesar de orar, ele era conivente com o bezerro, com o pecado. Só que diga assim comigo: hoje. Diga bem alto, diga: hoje é o dia de queimar o bezerro. Só ouviu um glória a Deus aqui nesse lugar? Hoje é o dia que o Senhor separou. É o dia que o Senhor escolheu para a gente queimar o bezerro. Pastor, e por que tem que ser no fogo? Você vê que no versículo 20 Moisés jogou no fogo, e tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. Por que tem que ser no fogo? Porque o bezerro não tem que ser quebrado. O bezerro não tem que ser tirado. O bezerro tem que ser consumido. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa manhã? O bezerro não tem que ser queimado, não tem que ser tirado. O bezerro não tem que ser quebrado. O bezerro não tem que ser despedaçado. Ele tem que ser desfeito. E o fogo do Senhor é poderoso para desfazer o bezerro de ouro na minha vida. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías ele vai ter uma visão dos céus, ele vai ver os céus abertos, ele vai ver querubins, ele vai ver serafins, ele vai ver a glória do Senhor. Porém, apesar de Isaías ter visto a glória, ele sabia que era um homem falho, ele sabia que era um homem pecador, ele sabia que ele estava todo errado. Tanto sabia que quando Isaías se viu naquele lugar, envolto à glória, quando Isaías olhou e ele viu a glória de Deus diante dele, e ao mesmo tempo, quando ele se viu todo errado, ele se desesperou. Meu Deus, não era para eu estar vendo isso aqui. Não era para eu estar vendo a glória, não era para eu estar vendo o anjo, não era para eu estar vendo essas coisas, não era para eu estar vendo isso aqui tudo. Quando Isaías ele começa a ver a glória e ele olha para ele mesmo, ele se desespera, a ponto dele dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que habito no meio de pessoas de impuros lábios, eu estou vendo Deus, ai de mim que vou perecendo, ai de mim, eu sou pecador e eu estou vendo Deus, ai de mim eu vou ser consumido, meu Deus, os meus olhos estão vendo o rei. Querido, só que ele vai reconhecer, diga glória a Deus.
ele vai olhar para si. E ele vai reconhecer, não, peraí, eu estou todo errado, não, peraí, eu tenho que ser diferente, eu tenho que fazer diferente. Ele vai reconhecer, ele vai dizer para Deus: Senhor, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou vendo a tua glória. Senhor, os meus olhos estão te vendo, ai de mim. Sabe o que Deus vai fazer? Então vamos resolver esse problema agora. Deus vai dar ordem para o serafim. O serafim vai pegar uma brasa do altar, ele vai pegar fogo e ele vai tocar nos lábios de Isaías. E diz a palavra que quando aquela brasa viva, quando aquele fogo toca em Isaías, o bezerro é queimado, o pecado é tirado, e ele vai ser purificado pelo fogo. Aplauda bem forte ao Senhor, amado. O fogo de Deus nessa manhã é o que tem poder para queimar o bezerro. Somente o fogo de Deus. Mas esse fogo vem como? Através do quebrantamento. Vamos abrir lá para finalizar. Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Se você encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 1, diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, quando vi tudo isso: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou, os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aplauda bem forte ao Senhor. O fogo consome, o fogo acaba, o fogo dissolve todo o pecado, mas é preciso que haja quebrantamento. Levante a tua mão para o céu e diga assim: para que o fogo queime o bezerro, é preciso que haja quebrantamento. Deus te trouxe aqui neste domingo de carnaval para queimar esse bezerro da sua vida, para queimar o bezerro das nossas vidas. Deus, Ele nos trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer nos tocar com fogo. Não é aquele fogo que faz você pular, rodar e sapatear, não, não. Porque às vezes as pessoas, elas ouvem falar de fogo, e ouvir falar de fogo na igreja, a pessoa acha que fogo é reteté. É um fogo que, ainda que não faça você pular, rodar, falar no mistério, é um fogo que vai mudar a sua vida. É um fogo que vai mudar o seu coração. É um fogo que vai mudar o teu entendimento, que vai abrir os teus olhos e fazer você andar por lugares altos, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesse lugar. Eu quero que você faça o teu melhor para Jesus nessa manhã. Abre a tua boca aí e diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Você já recebeu a palavra nessa manhã? Eu estou há dias com essa palavra, ruminando, e falando para Deus: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Deus falando: é isso mesmo que você vai pregar. Eu falei: amém, glória a Deus. Eu não quero saber.